Boa noite a todos. Boa noite. Eita, voltamos, né? Voltamos para o Voltei. Hoje, exatamente 22 de janeiro de 2025. E estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei. Voltamos das férias com muita saudade, com muita vontade de estudar, não é verdade? Que maravilha. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que a tia vai realizar. Logo depois a nossa querida Cecília, que já está a postos aqui. Olha como ela é linda, né? Lindíssima aqui ao nosso lado, que é a nossa continuista. E nós vamos iniciar hoje, retomar o estudo da obra Voltei, Viagem Feliz. Confere? Vamos orar então? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, como é bom retornar, como é bom sentir saudade, como é bom, Senhor, conferirmos o benefício que o estudo nos traz. O quanto o estudo espírita preenche as lacunas da nossa vida. Como é bom, Senhor, ter essa doutrina que nos consola, que nos mostra o norte constantemente. Pois nessa doutrina aprendemos o Evangelho de Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E temos a honra de estudar essa noite a obra Voltei, contando a história de Frederico Figner e todo o seu processo no despertar no mundo espiritual. E a nós, Senhor, nós lhe agradecemos, te rogamos a bênção, as bênçãos necessárias a cada um de nós, que os amigos espirituais possam nos inspirar e que nós possamos, atentos a cada fala, a cada palavra, a cada lição que o Frederico nos traz, para que nós, ainda na carne, possamos despertar enquanto há tempo. Obrigada, amor querido, que a tua graça nos envolva. Graça te damos. Cecília, conta pra gente como foi o nosso último estudo, querida. As férias foram boas. Eu esqueci quase tudo, então eu tive que reler tudo isso. Eu sei que os senhores não vão precisar de nenhuma retrospectiva grande, porque está tudo na mente, mas aqui na boneca a coisa não está muito boa. Então eu tive passei um tempão lendo, relendo, e foi muito gostoso. Então nós começamos aí a nossa maratonagem, tá entendendo? Desde quando ele estava visitando o Rio de Janeiro, descobrindo que podia visitar, olhava para as pessoas e descobria que aqueles eram viciosos, outros não eram. Enfim, aquela caminhada toda que ele fez, visitou aquela escola do Leopoldo Cerce, que foi preparando, ele estava certo que ele estava preparando as pessoas para o céu, e na realidade ele estava preparando para o reencarne positivo. Bom, daí em diante a gente já começa a sentir a proximidade do nosso trabalho de hoje, né? O que mais chamava a atenção de Jacó é que onde ele chegava,
só identificavam a luz dos companheiros dele. No caso era Guilom, Andrade, e ele só foi identificado quando eles estavam num grupo onde tinham muitas pessoas assim, ainda ignorantes, ainda, vamos dizer, atrasadas, agitadas. Neste caso, ele foi identificado e os outros iluminados não foram identificados. Então, ele ficou muito constrangido, porque até uma dos espíritos presentes identificou e chamou pelo nome. Quer dizer, ele de repente sentiu que o nível dele estava bem difícil e correspondendo àquele nível dos amigos, daqueles companheiros ignorantes, atrasados, etc. Ele ficou muito, muito triste e procurou Guilom para dizer que ele não sabia o que fazer, porque ele não tinha luz, onde ele chegava só viam as luzes dos melhores, e se estavam numa reunião onde havia pessoa nível muito inferior, aí ele era identificado. Então ele falou da sua tristeza e Guilom consolou e disse para ele, aí a questão é meditar e orar. E ele realmente passou a refletir mais. Ele, que quando estava encarnado, ele fazia palestras para que todos se iluminassem, ele dizia condutas para que as pessoas se iluminassem, ele realmente tinha até grandes palestras onde ele motivava todos a se iluminarem. E ele mesmo não estava se iluminando. E ele lembrou-se da mensagem do Senhor, que diz que se tem que aproveitar a experiência humana para se iluminar, porque dali em diante a iluminação só aconteceria depois que houvesse uma abnegação, um trabalho feito com abnegação. Ele ficou assim muito triste, porque cada vez que ele era bem tratado, cada vez que ele era recebido com carinho, mais triste ele ficava, porque ele achava que ele não merecia aquilo. Ele se sentia até ofendido, porque ele não merecia aquele tratamento. E ele um dia, estando a sós com Marta, ele chora muito e diz de se sentir tão humilhado diante daquelas circunstâncias de tratarem bem sem ele merecer. E ela lhe propõe uma viagem. E essa viagem é que nós vamos ver agora, né? E é interessante essa proposta dessa viagem. Eu ia ter uma filha assim. O importante é a proposta dessa viagem. Então, quando ela percebeu que o pai estava entrando nessa chorumela toda, né, nesse processo de entristecimento, dizer, puxa vida, trabalhei tanto, mas não construí a própria luz, não despertei meu mundo interno. Então, quando ele estava entrando nesse processo, o que ela fez? Que eu achei interessante. Ela convidou ele a mudar totalmente de pensamento, de ambiente, de vibração. Então, isso aí já fica uma observação para todos nós. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, por um problema, ou algo que a gente não tem como resolver, não tem. É uma situação, é uma consequência, a coisa aconteceu, não tem como. Você ficar remoendo. Primeiro, você não vai conseguir resolver. E segundo, só vai piorar mais ainda. Então, nós temos que aprender, muitas das vezes, por isso é que Jesus diz que a gente deve esquecer todo o mal. E esquecer é apagar da memória? Não. Esquecer é não estar lembrando todos os dias. É não estar revivendo todos os dias. É não estar movimentando psiquicamente todo dia. Então muda. Muda. Ah, terminou uma relação. Vai ficar choramingando?
Vai resolver? Não vai. Teve uma decepção? Vai resolver? Não vai. Então a gente tem que aprender a virar a página da vida da gente. Ou mudar de situação, fazer algo. Mas ficar ali remoendo um problema, uma dificuldade, não vai resolver nada. E ainda vamos trazer patologias e enfermidades. É isso que a gente quer para a vida da gente? Então vamos pegar o grande exemplo que é o apóstolo Paulo. Quando ele percebeu a besteira que ele tinha feito no processo de perseguição aos cristãos, o primeiro movimento dele foi chorar convulsivamente, não foi isso? E por ele tinha ficado ali mesmo. E aí Jesus disse a ele: não te revolte contra os aguilhões. Não te revolte, não adianta, aconteceu. Tira a lição, mas se revoltar... Quantas vezes a gente não se revolta com a atitude que nós tivemos? Quantas vezes nós nos revoltamos com situações que nós passamos? Não adianta. E aí ele diz: levanta-te, né, que é o outro movimento. Vamos tentar corrigir. Se não dá para corrigir, que o possa me corrigir. Porque às vezes eu não tenho como ir no coração alheio para corrigir o que eu fiz. Eu já fiz e já fiz. Só o tempo. Porque eu não tenho um antídoto para cicatrizar a dor que eu fiz no coração alheio. Eu não tenho como fazer isso. Já fiz. Mas eu tenho como me corrigir para não fazer mais isso. Entende? Para eu não fazer mais isso. E o tempo vai cicatrizar a dor do outro, e o outro começa a nos olhar e perceber que nós não somos mais aquele porco espinho. E isso é necessário tempo para comprovar. Entende? Então, ficar chorando, jogado no chão, vai resolver? Não. Estar reclamando do teu passado, estar sempre te acusando pelo que tu fizestes, não vai resolver. Isso entra no processo de auto-obsessão e você acaba abrindo uma porta larga para a obsessão mesmo. Porque você está despertando aí a culpa, alimentando a culpa, e isso é muito perigoso, tá bom? Então, bola para frente. Dá para eu corrigir o que eu fiz? Do passado, não. Dá para eu mudar a partir de hoje? Dá. Então, é daqui para frente. O que passou, passou, tristeza nunca mais. Não tem uma música dessa bonita? O que passou, passou, tristeza nunca mais. É linda essa música, o papai cantava. Vamos lá então? Eu me recordo uma vez que eu entrei no quarto do papai já, né? E se você esqueceu de mim, aí eu digo: eu amanheço pensando em ti, lalaiá. Ele riu, né? Eu anoiteço pensando em ti. Ah, essa vocês lembram, não lembram? É dia e noite pensando em ti. Eu cantava pra ele, né? É do meu tempo. É porque eu convivi com o papai, ele cantava, ele gostava de música, né? Então a gente acabou aprendendo. Bora lá? Vamos para a viagem feliz? Reparando-me o sincero propósito e a maior dor, todo esse sofrimento do Frederico Figner, não é de não ter a luz, é de ver que o outro tem e ele não. Ciúmes, né? Que o ciúme está próximo da inveja. Se ninguém tivesse, ele estava feliz. Olha, o Cirlei não tem, o Guilhom também não, então eu estou na boa, né? Mas quando ele viu que o Cirlei tem, o Guilhom tem, a professora tem, ou tem ele lá, e ele trabalhou ombreando com esse povo. A filha também. Então pensa assim, vamos pegar aqui, a Dani, tá você, a Tereza, vocês ali trabalham na lanchonete. Você tem uma turma ali. Aí a turma toda desencarna e se encontra no mundo espiritual. Está todo mundo trabalhando no mesmo canto. Mas aí só a Tereza tem luz. A Dani vai olhar e dizer: o que é isso? Né? Como pode? Então ele sofre é porque o quê? Porque ele vê que o outro tem e ele não tem. E isso machuca, né? Se ele tivesse trabalhado a humildade dentro dele, ele iria se sentir feliz em ver a luz dos seus amigos e não se sentiria infeliz por não tê-la, porque ele nunca se iludiu que teria essa luz. Reconhecendo
reconhecendo a sua limitação. Então é para a gente entender o porquê do sofrimento e nisso a gente fazer uma autoanálise. Então, quantos sofrimentos nossos não são resultado de uma vaidade? Porque o outro não nos trata do jeito que a gente quer. Porque o outro não fala o que eu quero ouvir. Já pararam para pensar? Então, o movimento desse sofrimento não é em relação ao que o outro me fez. É em relação ao que eu acho que eu mereço. E aí a gente já lembra do nosso Mestre Jesus. Vamos lá, meninas. Reparando-me o sincero propósito de reajustamento, queria se reajustar, Marta, bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para auxiliar-me. Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração. Se nós lembramos da biografia que nós lemos lá no início, nós vamos entender por que essa relação dele com a Califórnia. Lembrando, Califórnia é um dos 50 estados dos Estados Unidos. É o maior centro industrial dos Estados Unidos e ele é líder nacional na produção de produtos orgânicos, tá bom? Localizado ali na região dos estados do Pacífico. Por que eu trouxe essas informações? Porque a gente vai entender um pouquinho mais na frente. Atendendo aos apelos do coração, por lá, alguns laços queridos me aguardavam o espírito. Faz quanto tempo aqui que ele desencarnou? Cri, 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 cri. Me acompanha. Acariciei o projeto, quero saber de vocês quanto tempo, tarefa para casa. Então vamos, tarefa para casa. Eu quero que alguém traga a próxima semana quanto tempo ele já está no mundo espiritual. A gente tem que catalogar isso. Bora lá? Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos na jornada terrestre estavam inteiras dentro de mim. Atenção. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter sob o esplendor solar. Então ele está muito preso ainda às coisas da terra. Ele está ainda muito vinculado à personalidade Frederico Figner. E isso não é fácil de se libertar. Pensa que a gente vai desencarnar e vai abrir mão da personalidade. E quando eu falo de personalidade, eu estou falando da posição social, eu estou falando da profissão, eu estou falando do meio que está inserido. Vamos lembrar de André Luiz? Mesmo tendo passado só de umbral, fora o tempo que ele passou aqui na Terra, naquele embate ali pelo cemitério. Mas só de umbral foi 8 anos. E quando ele saiu dali, a personalidade médica estava? Não tinha se libertado ainda. Abafei as preocupações que me torturavam e aprestei-me, organizei-me para aquilo. Quando ela falou, vamos papai dar uma voltinha, a breve tempo achávamos fora do abençoado pouso de serviço e refazimento. A breve tempo se afastou dali. Agora olha só, lembra que quando ele adentrou, lembra daquela ponte que ele passou? Que ouvia aquelas vozes, aquelas coisas estranhas lá embaixo? Então agora ele vai sair, olha o que ele vai dizer. A claridade, e ele quando ele chegou era dia ou noite? Porque ele desencarnou e já foi direto? Lembra que ele acompanhou o velório, o sepultamento, lembra disso? Voltou ainda para casa, né? A claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão o aspecto de longa massa de matéria opaca, as vizinhanças do local que ele estava. Nas cercanias ali em torno, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera. Quanto tempo ele está? Não, lá
Lá no mundo espiritual. Na noite da véspera. Mas ele chegou no mundo espiritual, como ele fala agora, na colônia, na véspera. Quando ele chegou, ele teve que ter um sono reparador. Agora, tu pensa um sono de 8 horas. Isso é corpo físico. 30 minutos, 5 minutos, 10 minutos, nossa, talvez seja uma eternidade. Olha, eu me recordo que uma vez eu desmaiei. Eu tive um desmaio por uma teimosia. Eu fiz um procedimento médico, o médico mandou eu ficar quieta, eu não fiquei, né? E aí eu papum e desmaiei. Foi interessante, porque quando eu cheguei, fui para casa da minha irmã, ela disse, mano, tu não pode subir a escada. Aí ela disse, e agora? A casa dela estava cheia de pedreiro. Tu quer que eles te carreguem? Mano, eles estão todos suados, como é que vai me carregar? Misericórdia, mano. Não, eu vou subindo devagarzinho. E fui subindo, deu tempo de eu chegar na cozinha, sentei. Quando eu sentei, eu olhei para ela e disse, eu acho que eu vou desmaiar. E pum, quem foi que me carregou? Suado! Quando eu acordei, já estava no quarto dela, e eu sabia que eu tinha desmaiado, né? Mas uma sensação agradabilíssima e uma sensação de ter passado muito tempo, sabe, um sono longo. E aí eu olhei e digo, mana, quanto tempo que eu tô desmaiada? Ela disse, mana, tu acabou de desmaiar. Mas uma sensação tão agradável, agora se morrer foi isso, tô na boa. Entende? Então ninguém sabe o tempo que ele passou para se recuperar. Tá bom? Então aqui ele diz que foi na noite o quê? Que ele foi levado. Mas não pode ter sido da véspera. É que ele veio como visitar a casa espírita. Ele veio para o Rio de Janeiro com o grupo visitar a casa espírita. Ele não teve que passar. E ele passou pela ponte? Ele passou pela ponte? Não, ele usava uma outra via. Não foi pela ponte, não. Vamos continuar. Atenção. À claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão um aspecto de longa massa, estou repetindo, de matéria opaca. Nas cercanias ali em torno, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera. E, distanciando-nos do burgo é esse sítio que é fortificado, ou seja, que tem muros protegendo, do burgo venturoso, feliz, notei que atravessávamos outras colônias espirituais, cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Então, tem outras casas, em outros locais, em outras colônias? Tem, mas ele diz com menos beleza. E ela vai explicar. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha de que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando o mesmo quanto às esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. Ou seja, ele pode visitar colônias inferiores? Ele pode visitar colônias superiores? Não. O superior pode vir ao inferior, mas o inferior não pode ir ao superior por conta da vibração. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sobre os meus olhos, se Marta, docemente, não me chamasse a atenção para os objetivos que nos conduziam. Disse-me a filha, nestes planos, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. É o quê? Enorme. Muita gente que matou o tempo vive por aí com sede de reavê-lo. Reaver quem? O tempo que foi perdido. Correr atrás do prejuízo. E a gente mata muito tempo? Vive por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne que estimam viver, por enquanto, quase que exclusivamente do
passado. É aquilo, não aproveitou quando estava e agora quer tentar recuperar, não tem como. Já foi. E esse tempo, gente, quando é que eu acabo perdendo muito tempo? Qual é o meu propósito? É tipo assim, se você vai para a escola, vai para quê? Para aprender. Você precisa estudar para aprender. Esse é o propósito de ir para a escola. Qual é o meu propósito quando eu venho para a Terra? Evoluir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros, ele está dizendo, cuidai-vos uns dos outros. Quando nós somos mãe, que a gente sente esse amor enorme pela cria, esse foi um empurrãozinho de Deus, porque Ele te deu o instinto maternal. O instinto maternal já anda 80% do cuidado que você tem que ter com essa criança. É algo que você não pensa. Tanto é que nós não vamos encontrar no Antigo Testamento, lá no Decálogo, cuida do teu filho. Não precisa dessa regra, porque Deus já se prontificou a deixar isso muito bem claro quando deu à mulher o instinto maternal e ao homem o instinto de protetor. É natural isso. O homem, o provedor, a fêmea, a que cuida. Isso é instinto. Então nós não vamos encontrar isso no Antigo Testamento, no Decálogo. Cuida do teu filho. Não precisa dessa regra. Mas nós vamos encontrar honra a teu pai e a tua mãe. Porque isso daí, quase sempre, a gente não faz. Honra a teu pai, honra a tua mãe. Então, quando a gente fala do cuidai-vos uns dos outros, quando você recebe teu filho, que é o instinto, isso não garante que você é uma pessoa que ama. Porque amar é para espírito nobre já. Você está movido pelo instinto. À medida que através do instinto, que é esse segredo de Deus entre a mãe e o filho, ou a filha, você vai desenvolvendo o amor. Por quê? Porque quando você cuida desse ser que você pariu, isso vai fazendo com que cresça dentro de ti o amor. Então você diz, eu amo, chega dói. É porque o fato de você, Deus ter te conduzido instintivamente a cuidar, despertou em ti o amor. Então o amor, ele é uma luz que a gente acende quando a gente cuida. Ninguém vai aprender a amar sem cuidar. Por isso é que diz também no Antigo Testamento que o homem não foi feito para viver sozinho. Aí a gente limita isso e coloca, acha que o homem tem que estar encangado com a mulher encangado com o homem. A gente limita só nessa relação. O homem, o ser hominal, não foi feito para viver isolado. Porque nós só evoluímos em contato com o outro. Então, eu necessito cuidar. É no ato de cuidar sem interesse que eu desperto o amor que está em mim. Ninguém vai evoluir, por isso fora da caridade não há salvação. Ninguém vai evoluir e o que caracteriza a evolução de um ser é a sua capacidade de amar. Ninguém vai evoluir sem amar. E a única forma de você acender essa luz é quando você cuida do outro. Cuidai-vos uns dos outros. Quando você cuida do outro, você desperta, acende essa luz dentro de ti. E essa luz, ela é tua e ela é intransferível. Quando essa luz estiver acesa dentro de ti, que foi o que faltou para o Frederico Figner. Ele fez tudo racionalmente, mas ele não despertou o amor. É aquela coisa profissional. Por isso que eu digo, eu não posso profissionalizar o trabalho, o amor. Entende? Então eu posso atender 1000 pessoas de forma profissional.
E eu perdi a oportunidade de exercitar o amor 1000 vezes. Entende isso? Ficou claro? Então, eu preciso cuidar do outro, e aí eu vou despertando o amor em mim. A gente acha que eu vou amar alguém quando o outro for um fantoche na minha mão. A gente quer fantoche, a gente quer que a pessoa seja do jeito que a gente quer. Cria cachorro, que aí tu adestra ele balança o rabo para tudo. Mas ser humano não é assim, dependendo do cachorro. Mas se você bater nele, daqui a pouco ele está lá lambendo tua mão. O ser humano não. Entendeu? A ligação mental com a terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo vive por aí com sede de reavê-lo. E a gente se arrepende muito do tempo perdido. As pessoas que estão dentro de casa, as pessoas que estão em família, se você tem problemas de convivência, gente, isso é um outdoor enorme, te dizendo assim, ainda não resolveu, criatura? Vai precisar voltar de novo? É um outdoor. Só que cada vez vai ficando pior. E às vezes, porque a gente birra, a gente perde mais uma encarnação. Então, vamos engolir a seco o passado e vamos viver o hoje, nos esforçando sempre. E lembrando que o maior que aqui já esteve, teve como prêmio uma cruz. Ok? Vive por aí com sede de reaver. São saudosistas da experiência na carne, que estimam viver, por enquanto, estou repetindo, quase que exclusivamente do passado. Não praticaram males graves, não fez nenhum mal grave, porém, não se aplicaram ao bem. O que diz o livro dos Espíritos? O fato de eu não fazer o bem, isso já é um mal. Por quê? Porque eu estou torrando o tempo. Entende? Uma encarnação é muito caro. Quantos animais já morreram que a gente já comeu? Quantos litros de leite? Quantos litros de água? Quantidade de oxigênio? Frutas, verduras, o próprio corpo físico, as células todas trabalhando para manter meu corpo de pé. Para quê? Às vezes a gente pede a cura de uma enfermidade para que a gente prolongue, aí pergunta, prolongar para quê? Para continuar matando tempo? Se prolongasse, eu realmente, como dizia o Chico, engrossasse a corda, né? Dizer, Chico, eu estou por um fio, olha, meu filho, trabalha, que o trabalho no bem engrossa a corda, ele costumava dizer assim. Mas se for para... Lembra que a Joana falou para o Divaldo? Parece uma brincadeira, mas é algo muito sério. Meu filho, quanto tempo o médico te deu? 30 dias. Meu filho, se você passar 30 dias aí deitado, você não vai somar. Então é isso que a gente tem que entender. É dessa forma. Então, se alongou, se a gente pede, que a gente possa fazer valer a oportunidade. E a oportunidade é aprender a amar. Como é que a gente aprende a amar? Cuidando um do outro, sem interesse. Sem interesse. Queixam-se de 1000 infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa. Gente, isso aqui é no olho, porque isso cabe a todos nós. Ele diz, não praticaram males graves, porém não se aplicaram ao bem, tanto quanto deviam. Queixam-se de 1000 infortúnios. Todo
todos nós nos queixamos disso, nos queixamos daquilo, queixamos de fulano, queixamos de Beltano, nos queixamos da empresa, nos queixamos do calor, nos queixamos de tudo. De tudo. Mas recusam qualquer norma regenerativa. Por exemplo, nós podemos ouvir 1000 palestras e a gente recusa. Por que é recusar? Porque a gente está aqui balançando a cabeça, concordando, mas a gente recusa na nossa vida, no nosso cotidiano, porque a gente não muda. A gente não abre mão. E isso é o quê? Recusam qualquer norma regenerativa, que regenera e corrige. Queixam-se de 1000 infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa. E graciosamente ela, Marta, acentuou. É o pessoal da omissão. E o que é uma omissão? Tô nem aí. Não venha com os teus problemas que eu não vou, né? Faz de conta que isso é perder tempo. E aí ela complementa. É o pessoal da omissão. Alguma pergunta, gente? Nenhuma pergunta? Ficou claro? Igual o sol de meio-dia? Tranquilo? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Esquecer não está lembrando todos os dias, é não estar revivendo todos os dias, é não estar movimentando psiquicamente todo dia. Então muda. Então a gente tem que aprender a virar a página da vida da gente, ou mudar de situação, fazer algo, mas ficar ali remoendo um problema, uma dificuldade, não vai resolver nada. E ainda vamos trazer patologias e enfermidades. É isso que a gente quer para a vida da gente? Bola para frente. Dá para eu corrigir o que eu fiz? Do passado, não. Dá para eu mudar a partir de hoje? Dá. Então é daqui para frente. Então, quantos sofrimentos nossos não são resultado de uma vaidade? Porque o outro não nos trata do jeito que a gente quer. Qual é o meu propósito quando eu venho para a Terra? Evoluir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros, ele está dizendo, cuidai-vos uns dos outros. Mas nós vamos encontrar honra a teu pai e a tua mãe. Porque isso daí, quase sempre, a gente não faz. Porque nós só evoluímos em contato com o outro. Então, eu necessito cuidar, é no ato de cuidar sem interesse que eu desperto o amor que está em mim. Cuidai-vos uns dos outros. Quando você cuida do outro, você desperta, acende essa luz dentro de ti. E essa luz, ela é tua e ela é intransferível. As pessoas que estão dentro de casa, as pessoas que estão em família, se você tem problemas de convivência, gente, isso é um outdoor enorme, te dizendo assim, ainda não resolveu, criatura? Vai precisar voltar de novo?
o fato de eu não fazer o bem, isso já é um mal. Por quê? Porque eu estou torrando o tempo. Entende? Uma encarnação é muito caro. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo, de reflexão, observação, que o mundo espiritual nos traz sempre. E o nosso sentimento, amor querido, é de gratidão por aqui estarmos e por todo esse material que nos foi trazido essa noite. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.